Primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 18, que diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, podeis se assentar em nome de Jesus. Nossa fala hoje vai ser sobre o medo. O medo. E aqui, o apóstolo João escreve uma carta para os irmãos, ali com duas situações. Primeiro é a questão do medo, e a outra, o amor que deve suplantar o medo. Mas, o que na verdade, meus irmãos, o que na verdade é o medo? O que é o medo, aliás? Porque a gente vê as pessoas com medo de tudo, e eu não vou tirar a razão, porque nós somos seres humanos, estamos propensos a isso. Pois nós sabemos que o próprio Elias, depois de todo aquele poder de Deus, como foi lido aqui antes, ele orando a Deus, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Ao destruir os profetas de Baal, quando Jezabel soube, Elias correu, teve medo. Medo é algo que está na gente, e ele precisa aos poucos estar sendo extirpado, saído. Porque o medo nada mais é que é um estado efetivo que é suscitado pela consciência. É um estado efetivo suscitado pela consciência do perigo. Ou seja, tudo que representa para nós o perigo, a gente passa a ter medo. Tudo que representa para nós o perigo, a gente passa a ter medo. E são várias as razões para que as pessoas se sintam assim. E isso independe do credo religioso. Pode ser cristão, pode não ser cristão, pode ser o que for. Porque o medo está na pessoa. Então, tudo aquilo, na verdade, que a pessoa toma consciência que representa perigo, a pessoa tem medo. E são várias razões aqui que eu posso citar, os irmãos também podem citar outros. Quem estiver ouvindo a mensagem também vai poder citar. Por exemplo, o medo também é assim, uma sensação desagradável. Medo, aquela coisa que fica mexendo com a gente. A gente não consegue ter paz, ter sossego, ainda que Jesus tenha dito em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, uma sensação desagradável que pela questão da percepção do risco, a gente traz em nós uma preocupação de derrota. Quando alguém fala assim, mas que não é só vitória, não, realmente traz algo assim, acaba desencadeando
pela percepção de perigo real ou imaginário. Veja bem, acaba desencadeando uma percepção de perigo real ou imaginário. O medo é tão terrível que ele mesmo que você não tenha certeza de que algo ruim vai acontecer, você só de imaginar já fica com medo. Só de pensar já vem o medo. Por exemplo, medo de quê? Medo de perder, por exemplo, o emprego. A gente sabe, na verdade, que ainda as coisas em relação ao emprego não está fácil. Então a pessoa, meus irmãos, faz daquele emprego o seu posto seguro para pagar o teu aluguel, para comprar alimento, para o seu uso normal. É quando na empresa que ele trabalha, pessoas são mandadas embora e ele presencia aquilo, vem o medo. Ele logo diz: o próximo pode ser eu. O próximo pode ser eu. Essa é uma dura realidade. É uma dura realidade que a gente vive hoje, por exemplo, a perca do emprego. Todos, na verdade, têm esse medo, como também medo de ficar doente. Medo de ficar doente. Quem não tem? Toda pessoa tem. Às vezes, irmãos amados, a doença está lá nos Estados Unidos, a pessoa já está tomando remédio aqui no Brasil, já está se antecipando, preciso chegar em mim, eu já tomei remédio. Medo de ficar doente. Haja visto o que aconteceu com essa pandemia. Hoje eu vi uma reportagem que em alguns lugares já flexibilizou a questão do uso de máscara, e o povo está dividido. Alguns acham que não precisa mais, está tranquilo, ou se acha que tem que tomar cuidado, ou se a falar num lugar limpo não tem problema, ou tentar na loja tem, mas teve uma mulher que disse: eu não consigo mais andar sem máscara, eu não consigo mais viver sem máscara. Olha só, sabe o que é isso? Medo. É impressionante que com essa pandemia, quando você entrava numa loja e esquecia da sua máscara, as pessoas já olhavam para você com um olhar assim, ó, já preocupado: estou sem máscara. Ou quando você entrava numa padaria, por exemplo, onde você entrar, você mesmo já se policiava: ei, compra um pão para mim, que eu estou sem máscara, não posso entrar. Porque o medo causa pânico nas pessoas. Qualquer coisa que se cria, por exemplo, causa medo. Por exemplo, agora chegou uma notícia, não sabemos porquê, que a China confinou, cerca de 30 milhões de pessoas, confinou. Mas não disse por que confinou, disse porque continua lá alguma coisa, vira aquela coisa toda. Mas alguém já está preocupado aqui no Brasil ou no resto do mundo? O que é que eles estão escondendo? Será que não vem outro vírus por aí? Ou já não saiu por lá? E as pessoas começam a demonstrar o quê? Medo, que é a sensação desagradável que desencadeia ou desencadeado também pela percepção de perigo real ou imaginário, e as pessoas começam a imaginar o que vai acontecer. Tudo isso é a questão do medo. Outra coisa também é ser despejado de uma casa. Quem paga aluguel não consegue pagar, ou pensa: não vou conseguir pagar esse mês, e se eu for mandado embora, eu vou morar onde? E a pessoa declara: estou morrendo de medo de ser mandado embora. Por outro lado, também tem
Quando a pessoa imagina que pode perder um parente, aí, problema. Só de imaginar que nós podemos perder um parente, meus amados, causa pânico, o medo, porque na nossa cabeça parece que não há mais recurso, não tem mais condições, agora não tem jeito, porque o medo chega primeiro de que a fé, aleluia, quando vem na nossa cabeça que podemos perder alguém, isso acontece com muita gente, ou com quase todo mundo. Foi falado aqui sobre a questão também, um hino que foi cantado sobre Paulo e Silas, aleluia. Então a gente começa a entender, se Paulo e Silas estivessem com medo, imagine vocês, estava dentro da cadeia, qual foi a atitude desses dois na cadeia? Foi orar e cantar hino de louvor e adoração a Deus. Não sabemos se foi por medo ou se foi por adoração, mas eles fizeram. Eu aprendi com isso uma coisa: quando alguma coisa começa a tentar me perseguir, que se avizinha para poder me pegar, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que ir para o joelho, eu tenho que conversar com Deus, pedir, falar com o Senhor, adorar o Senhor, porque a pessoa, como falamos aqui antes, só dela pensar na cabeça que vai ser despejado numa casa que paga aluguel, entra o desespero, porque o medo de não ter onde morar, causa pânico nas pessoas. Perder um parente só de vislumbrar, meu Deus, que poderá perder alguém da família, já causa problema, já causa medo. Quer ver uma coisa? Quando alguém sai para viajar, que a primeira coisa que a gente fala, vamos orar a Deus para Deus evitar o acidente, porque a pessoa já vai para a estrada, mas vai deixar alguém já fica imaginando, né, que pode perder, a pessoa pode ir e não voltar. Nós como cristãos, irmãos, devemos ter outra visão exatamente disso. Por outro lado também, a pessoa que tem medo de perder um bem, uma pessoa que tem medo de ser assaltado, tem pessoa, na verdade, se passar por ali pela rua, uma pessoa mal encarada, a pessoa já cria um medo, que será que aquilo está parecendo bandido, vai me assaltar. Hoje está exatamente assim. Quando você estaciona o carro, você tem que, a pessoa olha para um lado, olha para o outro, olha para o retrovisor, olha para ver se na verdade não tem nenhum perigo, porque é o medo de ser assaltado, é o medo de ser roubado, é o medo de ser atacado. Anda assim pela rua, onde tem muito movimento, se olhando, se vigiando, um lado e o outro, esquerdo, direito, para frente e para trás, porque o medo causa isso, deixa a pessoa em desespero. Outra coisa é o medo da própria pessoa morrer. Ainda que nós conheçamos a Bíblia que diz, Salmo 116:15, maravilhosa é a vista do Senhor, a morte de seus santos, mas mesmo assim, a gente tem medo de morrer, tem medo de morrer. Isso é coisa do ser humano, porque a gente não crê muitas vezes mais no que Deus pode fazer, porque nós somos seres humanos, a gente tem dificuldade de crer nisso, o medo de morrer, ele fala muito mais alto do que a certeza de viver. Guarde isso, o medo de morrer fala muito mais alto do que a certeza e a convicção de morrer, porque é Deus quem manda em tudo, Ele que governa todas as coisas,
Ele que guarda, Ele que protege, aleluia. O medo, irmãos, provoca insegurança em tudo. O medo provoca insegurança em tudo. Seja, tem pessoas que têm medo de sair de casa, né? E apaga toda a luz de casa. Quando volta, fica rapidinho, quer achar logo a tomada, o interruptor, porque aquela escuridão começa a causar um pavor, fobia de escuro, e fica assim, onde é que está, para poder acender, porque como se tivesse alguém dentro de casa. A pessoa já entra imaginando, deve ter alguém escondido aqui em casa, vou acender logo a luz para ver. Medo, até isso, é impressionante, meus irmãos, o que o medo, então o medo causa insegurança, em tudo que fazemos, onde quer que nós estejamos, aquilo que falamos, o pensamento é tomado por medo. Mas, irmãos, a Bíblia nos fala, em Lucas 1,37, não há nada impossível para Deus. De novo, 1 João, Lucas 1,37, diz que não há nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus, pode ter certeza disso, nada, por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, para nós, mas para Deus não. Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus é provedor de todas as coisas, mas para isso, conforme lemos aqui na palavra de Deus, diz que no amor não há medo, onde o perfeito amor lança fora o medo. Deus é amor, e quem tem medo não está aperfeiçoado em Deus, porque antes o amor, o Deus Todo-Poderoso, lança fora o medo. Deus, irmãos, Ele quer e tem vontade de nos livrar desse medo, mas eu necessito exercitar a minha fé, eu preciso disso. Vou ler de novo na santa e gloriosa palavra de Deus, aqui em 1 João 4,18, aleluia. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Para que eu não tenha medo, eu preciso estar aperfeiçoado em Deus, para que Deus lança fora o medo da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, glorificado seja o nome de Jesus de Nazaré. Quem tem medo, meus irmãos, não está aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não está ainda aperfeiçoado em Deus, porque é Deus que nos aperfeiçoa, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, e o medo nos faz ser covardes, inseguros, e nós servimos a um Deus que tudo pode, tudo faz. Oh glória! Busquemos em oração. Foi o que Deus falou para Jeremias. Estava no calabouço, no pátio da guarda, preso, e o Senhor fala para ele: clame a mim que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe o que é isso? Deus é o principal
que tem desejo, é o principal, ele tem um desejo de revelar para nós aquilo que eu e você, que nós precisamos. Ele é o principal interessado. Ele é o principal interessado em revelar para nós o que nós precisamos saber e não o que nós queremos saber. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Porquanto, meus irmãos, levantemos as nossas cabeças, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Oh glória! Deus é o Deus de vitória. A igreja é a igreja de vitória. A igreja não conhece derrota. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.